Olá pessoal, eu me chamo Rose Maria, eu sou docente do curso de Direito na Unileão e estou atualmente no 9º semestre e venho hoje junto das integrantes da minha equipe, Rosilene e Tiala, do grupo de estudo de processo civil, discutir um pouco com vocês sobre alguns aspectos do tema de precedentes e as técnicas de uniformização das jurisprudências no Código de Processo Civil Brasileiro. Mas antes de adentrarmos nesse assunto, é necessário que a gente faça algumas considerações históricas acerca de alguns conceitos. É nesse sentido que trago para vocês dois sistemas importantes para o ordenamento jurídico de qualquer país, que são o sistema Civil Law e Common Law. Primeiramente, entenderemos o que é o Civil Law. O Civil Law é o sistema do judiciário que se originou no direito romano-germânico e que utiliza da lei escrita, ou seja, o seu ordenamento está previsto e escrito em códigos como uma forma de se ter uma aplicação do direito de maneira mais acertada, concretizando mais o direito natural, sempre em busca da segurança jurídica. Então, por ser manifestamente aplicado a países europeus, como Portugal, por exemplo, o Brasil é pautado nesse sistema judiciário de Civil Law, tendo em vista a colonização do país pelos portugueses. Por outro lado, temos o sistema judiciário do Common Law. E o Common Law, diferente do Civil Law, vem de origem anglo-saxônica e está pautado majoritariamente no direito costumeiro, ou seja, a lei do país é derivada de uma decisão de um caso concreto proferida por um magistrado que posteriormente será aplicada por outros julgadores em casos futuros. Então, o que se percebe é que há uma hierarquia das decisões e essas devem ser mantidas, pois é um sistema que aplica da teoria do stare decisis, sempre buscando a pacificação dos litigantes. Podemos citar como exemplo de países que utilizam o Common Law, os Estados Unidos e a Inglaterra. Então, a partir desses conceitos, o que podemos extrair é que os precedentes tiveram um maior desenvolvimento no sistema jurídico do Common Law. E um precedente nada mais é do que uma decisão prévia de um magistrado sobre determinado tema que servirá de referência para um caso parecido. Ou seja, a decisão anterior servirá de diretriz para julgamento posterior em casos que são análogos. Ainda nesse sentido histórico, temos que o Brasil, com seu sistema Civil Law, não era tão adepto do uso de precedentes. Como exemplo, temos o próprio Código de Processo Civil de 73, que dotava de eficácia persuasiva as decisões proferidas pelo juiz de primeiro grau, como também as decisões proferidas pelos tribunais. Então, aquilo que era decidido somente vinculava as partes do processo. E logo mais, com a reforma do Código de Processo Civil em 2015, a flexibilização no uso de precedentes ganhou uma maior força, pois o sistema Civil Law passou a adotar essas técnicas, tendo em vista principalmente alguns princípios constitucionais e processuais, que demonstram motivos relevantes para a adoção desse sistema de precedentes vinculantes, que são, primeiramente, o princípio da segurança jurídica, que é o primordial, tendo em vista que o próprio sistema de Civil Law é pautado na busca pela garantia desse princípio. E a partir disso, a segurança jurídica significa dizer que nenhum ato normativo do Estado poderá atingir situações que já foram consolidadas no passado. Durante um bom tempo, a segurança jurídica era caracterizada na aplicação da lei, onde o poder judiciário era totalmente subordinado ao ordenamento jurídico escrito. Só que é importante se ater ao fato de que a lei pode ser dotada de diversas interpretações, mas a aplicação de uma solução de um caso concreto a outro idêntico de mesma natureza é o que deve prevalecer, porque assim se inibe excesso de recursos e demandas ao Poder Judiciário. Temos também o princípio da isonomia, que não é menos importante que o da segurança jurídica. E nele temos que com a adoção dos precedentes, a isonomia passa a refletir também nas decisões judiciais, uma vez que o que se busca é a igualdade. Outro princípio importante é o da eficiência, porque com o novo Código de Processo Civil,
O que se preza muito é o melhor funcionamento do Poder Judiciário, tendo em vista a sua falibilidade em determinados aspectos. Por último, podemos citar também o princípio da celeridade processual, que é um dos princípios fundamentais dispostos na Constituição Federal e até mesmo mais condizente com os precedentes, porque ainda com o advento do novo Código de Processo Civil, os processos buscam a sua celeridade para que se tenha uma duração razoável do processo, para que se tenha uma economia processual. E esses são apenas alguns dos princípios, entre os vários, que podem justificar a necessidade da adoção dos precedentes no sistema jurídico do Civil Law, na busca de pôr um fim à desigualdade de decisões em casos idênticos, como também a morosidade da justiça e a insatisfação da sociedade com a prestação jurisdicional. E que, reforçando a flexibilização do Código de Processo Civil, os precedentes passaram a ser dotados de eficácia normativa, porque a partir dessa adoção, aquelas decisões que forem proferidas pelos magistrados e tribunais a título de precedente passam a ser de observância obrigatória, que é justamente onde reside a teoria do stare decisis, que preceitua o precedente de respeito obrigatório, utilizado hoje pelo Brasil, mas que também, apesar de sua aplicação, não tem o condão de revogar as leis existentes no ordenamento jurídico. É importante agora mencionar quais são os efeitos dos precedentes no Brasil, a começar pelo efeito persuasivo, que está ligado à hierarquia dos órgãos como base de convencimento e onde a ratio decidendi, que nada mais é do que os motivos determinantes da decisão, não precisa ser obrigatoriamente observada pelo julgador no caso futuro, porque é um efeito que serve apenas de reforço argumentativo, o que implica dizer que o precedente pode ser acolhido ou até mesmo rejeitado, desde que devidamente fundamentado. E podemos citar a título de exemplo o que dispõe a Constituição Federal no seu artigo 105, inciso 3, a linha C. Temos também o efeito impeditivo ou obstativo da revisão das decisões. Esse efeito está ligado à preclusão temporal e à interposição de recurso, onde o precedente impede a discussão de certa decisão através de recurso, o reexame necessário ou até mesmo a revisão da matéria recursal. Podemos citar como exemplo o artigo 518 do Código de Processo Civil. Temos o efeito vinculante, que, como o nome já diz, o precedente ele é de observância obrigatória, porque neste caso são dotados de eficácia normativa. Então temos que a ratio decidendi, ou seja, os motivos determinantes da decisão, devem ser respeitados por todos os julgadores em casos futuros. Assim, temos que o magistrado não poderá julgar de forma contrária aquilo que foi decidido pelo órgão superior. E como exemplo, temos as súmulas vinculantes produzidas pelo STF, disposto no artigo 103-A da Constituição Federal. Além disso, esse efeito é o ampliador do princípio da igualdade. Só que, apesar de sua vinculação, é importante que se saiba que esse efeito poderá ser mitigado por alguma técnica de confronto do precedente. Olá, gente. Eu me chamo Rosilene, sou discente do curso de Direito da Unileão. Estou atualmente no 6º semestre e eu venho aqui para conversarmos um pouco sobre as técnicas de confronto de precedentes. Como já visto anteriormente, que precedente é qualquer julgamento utilizado como fundamento para outro julgamento, deliberado em um momento futuro, de caráter objetivo, pois se trata de uma decisão específica e sempre que um órgão jurisdicional se vale de uma decisão dessa natureza,
ou seja, proferida para fundamentar sua decisão, como baseando-se de decisão anteriormente prolatada, será considerado um precedente. Para analisarmos a dinâmica de como um precedente pode ser afastado ou superado, são utilizadas duas técnicas que compõem a dinâmica de precedente, uma confrontando, outra superando. A técnica de confronto é denominada distinção. É baseada na comparação e eventual distinção entre os casos. A semelhança existente entre o precedente originário de um caso concreto para ser utilizada em outro caso concreto. E após esse confronto inicial, deverá ser refletida a norma jurídica firmada no precedente, pois não há como se aplicar um precedente sem antes usar um método de interpretação. Até mesmo para aplicação de súmulas, deve ser feita essa comparação, analisando se o caso padrão se assimila ao caso em discussão. A distinção deve ser realizada quando um dos sujeitos processuais invocar um precedente e alegar a sua aplicabilidade ao caso concreto. No direito processual, caberá à parte contrária, se for seu interesse, argumentar pela não aplicação desse precedente e, assim, ao juiz restará o dever de decidir sobre a adequação do precedente invocado. No caso de precedente ser afastado pela distinção, o magistrado proferirá decisão com nova ratio decidere, diversa daquela anunciada no precedente invocado pela parte. Para a doutrina, essa distinção pode ser aplicada também de forma ampliativa ou restritiva, não acarretando a decisão de uma tese jurídica nova, ou que o precedente deixará de ser aplicado, mas haverá uma modificação no âmbito de sua incidência. A aplicação da distinção ampliativa ocorrerá quando um determinado precedente passar a ser aplicado por meio de decisões posteriores a fatos em relação aos quais não tinha a decisão originária feita menção, ocorrendo uma expansão silenciosa do precedente originário. A distinção restritiva ocorre quando há uma interpretação restritiva dada pelo julgador ao precedente pela verificação da existência de diferenças entre o caso padrão e o caso subjúdice, de fatos substanciais, que são retirados de um ratio decidere, diminuindo assim o seu âmbito de incidência, por entender que as peculiaridades do caso concreto impedem a aplicação da tese jurídica consagrada no precedente. A consequência da aplicação restritiva está no fato de que o juízo poderá julgar o caso concreto de forma independente. É uma técnica que deve ser utilizada com cuidado, sob a pena de haver tentativa de superação por órgão jurisdicional incompetente, não podendo servir à arbitrariedade, uma vez que não é dado ao Poder Judiciário empreender atividades inflexíveis, pois o uso de precedentes na realidade brasileira não se presta a suplantar o princípio da legalidade, mas sim a afirmá-lo. Com relação aos procedentes de superação, na técnica de superação dos procedentes, o Poder Judiciário reconhece não mais existirem condições fático-jurídicas para a aplicação da ratio decidere, a operacionalização do sistema de precedentes, pondo fim, portanto, à aplicação da norma extraída de um precedente, substituindo-a por outra absolutamente diferente. A técnica de superação do precedente, que se divide em dois, total e parcial. Nessa técnica de superação, o Poder Judiciário reconhece não mais existirem condições fático-jurídicas para a aplicação da ratio decidere, operacionalização do sistema de precedentes, pondo fim, portanto, à aplicação da norma extraída de um precedente, substituindo-a por outra absolutamente diferente. Essas técnicas de superação total ou parcial, que são importantes instrumentos de oxigenação dos precedentes, pois impede o seu engessamento, que pode se dar de forma expressa ou tácita. É adotado pelo Brasil sem existências de requisito, regras rígidas obrigatórias a serem observadas, para que a mudança de um precedente normativo brasileiro, como nos Estados Unidos,
que segue um dos critérios de mudança da concepção geral acerca do direito, mudança dos valores sociais, evolução da tecnologia, efeitos que se esperava obter, mas não foram efetivamente obtidos, e equívoco evidente, o erro crasso. No Brasil, por falta de tais requisitos, os precedentes normalmente são superados, como pela mudança de opinião pessoal do julgador, pela alteração de membros de colegiado de certa corte. Significa dizer, portanto, que, ocorrendo superação total na valorização das circunstâncias relevantes de casos similares, o julgador está autorizado a adotar entendimento diverso daquele que é assumida a devida fundamentação legal, certo? Então, para ocorrer a técnica de superação total, exige-se uma carga maior de fundamentação, trazendo os argumentos até então não enfrentados, bem como a necessidade de superar o precedente. No caso, quando um tribunal resolve expressamente adotar nova orientação, abandonando a anterior ou tacitamente quando uma orientação é adotada em confronto com posição anterior, bem ora sem expressa substituição desta última. No âmbito dos efeitos prospectivos, a superação total se aplica apenas para os casos futuros. Para os casos advindo após a consolidação do julgamento que impõe a superação, esse é o efeito regra em matéria de precedente, porque se harmoniza com os preceitos de boa-fé e segurança jurídica, respeitando situações firmadas à luz da norma superada. Na superação parcial, ocorre quando o tribunal apenas limita o âmbito da incidência de um precedente, em função da superveniência de uma regra ou princípio legal. A sua parcialidade é semelhante a uma revogação parcial da lei. É válido ressaltar que as técnicas de confronto dos precedentes, distinção e superação, impedem a imobilização do direito, arejando o sistema e mantendo atualizado, permitindo a inafastável flexibilidade do ordenamento jurídico, da comulau, indispensável à evolução e ao progresso do direito. Tendo previsão expressa no ordenamento brasileiro, mais especificamente no artigo 489, parágrafo 1º, inciso 6º, do novo Código de Processo Civil de 2015, bem como parte da doutrina, entende existir direito subjetivo da parte, a distinção realizada pelo julgador, de forma que existe para isso os valores de consultar as partes antes de definir o precedente a ser utilizado no caso concreto, em razão do princípio da cooperação previsto no novo Código de Processo Civil. Fundamentar o porquê da escolha daquele precedente aplicado é por fim de justificar a não aplicação de determinado precedente ao caso concreto. Caso decida utilizar a técnica de distinção, não se tendo o juiz como mero aplicador da lei, como boca da lei, como expressão vista em muitas doutrinas, prezando-se pela atividade criativa do julgador, especialmente após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, que estruturou o sistema de precedentes normativos, trazidos por sucessivas reformas, inúmeros mecanismos para o fortalecimento das decisões judiciais. Sem dúvida, o novo Código de Processo Civil trouxe como sua maior mudança a proposta de implantação de determinados conceitos da comulau, adotando assim um sistema de precedentes judiciais que busca oferecer soluções uniformes para casos concretos idênticos e decisões semelhantes para demandas pautadas no mero fundamento jurídico, trazendo por conseguinte uma segurança jurídica e eficiência na prestação jurisdicional, valendo-se de mecanismo de comparação, aplicação e superação dos precedentes vinculantes, levando em conta a função social do direito, considerando
que os precedentes foram positivados ao sistema jurídico para afirmar de modo uniforme o princípio constitucional da legalidade, impondo aos tribunais o dever de uniformizar sua jurisprudência, mantendo-a estável, íntegra e coerente, conforme aduz o artigo 926, caput do novo Código de Processo Civil. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu me chamo Tiala, sou aluna do 9º semestre do curso de Direito da Unileão e também participo do grupo de estudos de processo civil com o professor Jânio. Eu estou aqui para complementar o que as minhas colegas já falaram acerca da estabilização da jurisprudência no novo Código de Processo Civil de 2015. Estou apenas para complementar porque elas já falaram muitas coisas acerca desse tema. Não é novidade para ninguém que o novo Código de Processo Civil ele veio bem repaginado, o Código de 2015, diferente do de 1973. Permaneceram algumas coisas, mas algumas já foram realmente alteradas. E essas novidades é o dever que o Código impõe ao Poder Judiciário de uniformizar e deixar mais coesa essas jurisprudências. Outra novidade também é a questão dos princípios processuais. Os princípios processuais já existiam, só que com o novo Código de Processo Civil de 2015, eles passaram a integrar a legislação, força de lei. Então, a gente pode citar o princípio da razoabilidade processual, o princípio da cooperação, o princípio da boa-fé e o tratamento igualitário das partes. Sobre a uniformização da jurisprudência, tem muitos artigos no Código de Processo Civil que são bem pertinentes ao tema estudado. Eu selecionei 2 artigos para você e irei fazer a leitura deles agora. O primeiro deles que eu selecionei é o artigo 926 do CPC. Ele traz a seguinte redação. Artigo 926. Os tribunais devem uniformizar a sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. O parágrafo 1º do artigo diz: na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondente à sua jurisprudência dominante. O parágrafo 2º do mesmo artigo. Ao editar enunciados de súmula, os tribunais devem ater-se às circunstâncias fáticas dos precedentes que motivaram a sua criação. A estabilização das jurisprudências, ela vem com o advento do novo código, com a finalidade de conferir maior segurança jurídica aos jurisdicionados. A fim de que se busque uma maior celeridade também na resolução dos litígios. Outro artigo também bem importante sobre o tema, que eu selecionei aqui para vocês, é o artigo 927 do CPC. No seu caput ele traz a seguinte redação: os juízes e os tribunais observarão, inciso 1, as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade. Inciso 2. Os enunciados de súmula vinculante. Inciso 3. Os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recurso extraordinário e especial repetitivo. Inciso 4. Os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional. Inciso 5. A orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiveram vinculados. Eu vou deixar aqui na tela para vocês o slide, a foto, desse artigo que eu acabei de ler, porque ele também tem uns parágrafos que eu não achei pertinente mencionar aqui no vídeo, mas que eu vou deixar aqui e vocês podem fazer a leitura melhor. Esse artigo quer dizer, então, que os juízes e os tribunais, eles têm o dever
de observar esse amplo rol. Não é facultado o juiz simplesmente ignorar a existência do artigo 927, eles têm o dever de observar esse amplo rol. Diante disso, vê-se então que os tribunais deverão, de acordo com as possibilidades, editar os enunciados conforme as súmulas e jurisprudências dominantes. Passa pela minha cabeça, e eu acredito que passe pela cabeça de muita gente também, por que o novo Código de Processo Civil vem com tanto interesse nessa estabilidade da jurisprudência? Por que eles são tão preocupados para que isso aconteça? E a resposta que eu acredito também é que com essa uniformização da jurisprudência seria bem mais fácil alcançar a isonomia e a segurança jurídica no campo dos entendimentos jurisprudenciais. Por quê? Sendo uniforme essa jurisprudência, seria mais seguro mesmo. A pessoa teria mais uma segurança jurídica com relação àquelas decisões que seriam tomadas. Porque, como eu falei logo no começo da minha fala, são muitas jurisprudências que existem e em determinado caso é aplicado uma e em determinado caso muito, muito, muito parecido é aplicada outra jurisprudência totalmente diferente. Então, com essa uniformização, ela traria mais segurança para a pessoa que vai receber a aplicação da jurisprudência. E eu finalizo a minha fala com um trecho de um doutrinador que eu achei muito interessante a fala dele. Eu vou ler para vocês. A questão da segurança está atrelada ao significado de justiça ao valor dela. Portanto, para que uma norma possa estar sendo perfeitamente aplicada em nossa legislação, mister, é que ela traga segurança ao ordenamento jurídico. Portanto, este princípio está atrelado ao Estado, garantidor de direitos, porque não é possível dar-se credibilidade a um ordenamento que está sempre sofrendo modificações, sem se preocupar com o próprio povo. Carlos Aurélio Mota, Segurança Jurídica e Jurisprudência, 1996. É 1996 e as coisas não mudaram. A gente ainda tem uma legislação que é muito mutável. É como diz o ditado popular, é hoje e não é amanhã. Então, a uniformização da jurisprudência é bastante importante para que o povo tenha essa segurança jurídica. Bom, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa explanação e até logo!